Boa tarde, Kaique. Eu lembrei, né, que você me perguntou ontem o que é uma autarquia. E aí eu resolvi desenhar aqui, fazer uns mapas mentais para tentar te explicar. E eu espero que eu consiga, né? Estou improvisando aqui só para você não ficar com a dúvida em mente. Primeira coisa que a gente tem que saber é que existe a administração direta. E a administração direta, ela é formada pela União, pelos estados, pelo DF, que é o Distrito Federal, e pelos municípios. A União, os estados, o DF e os municípios são o quê? São os entes federados. E esses entes federados também são conhecidos como entidades políticas. E essas entidades políticas, o que é que elas possuem? Capacidade política, que é a possibilidade de criação de leis. Então, primeiro vamos pensar na administração direta, que são os entes federados, União, Estados, Distrito Federal e municípios, que são os entes federados, que também são chamados de entidades políticas e que elas possuem capacidade política, que é a possibilidade de criação de leis. Quem criou a administração direta? Quem criou os entes federados? Quem criou as entidades políticas, que são a União, Estados, DF e municípios? A Constituição Federal de 88, a nossa Constituição. Elas são pessoas jurídicas de direito público interno. Então, elas são pessoas jurídicas de direito público interno. Também a prova pode dizer que chama a administração direta de administração centralizada, entes federados ou entidades políticas. Então, esses três nomes podem aparecer como sinônimo de administração direta. Tudo bem? Espero que você tenha entendido até aí. Vamos lá. Vamos pensar, eu coloquei esse quadrado aqui como se isso aqui fosse a união. Vamos imaginar que isso aqui é a união. Vamos imaginar que a gente sabe que o chefe quando a gente está estudando a organização da administração pública, a gente está pensando da atividade administrativa. E quem tem a função típica de exercer a atividade administrativa? O Poder Executivo. E quem é o chefe do Poder Executivo da União em âmbito federal? É o Presidente da República. Então, aqui, se a gente está estudando Poder Executivo, administração pública, a gente vai lembrar que o órgão máximo, né? O órgão maior é o órgão da Presidência da República, porque o Presidente da República é o chefe do Poder Executivo em âmbito federal. Mas a gente sabe que um único órgão não conseguiria dar conta de tantas atividades. Então, o que é que o órgão faz? Que a União faz, na verdade, a União cria outros órgãos. Isso aqui tudo é órgãos. Aí a União cria o Ministério da Educação, o Ministério da Cultura, o Ministério da Justiça, o Ministério do Meio Ambiente e por aí vai. Abaixo dos ministérios, há outros órgãos que foram criados. E aqui a gente sabe que esses órgãos estão subordinados a esse órgão, que está subordinado a esse órgão. Então, há hierarquia, há subordinação. Então, quando a União ela presta o seu serviço diretamente por meio de seus órgãos e agentes, estamos falando de o quê? De uma administração de forma centralizada.
prestando o seu serviço de forma direta. Então, a União, entidade da administração pública direta, está prestando o seu serviço diretamente por meio de seus órgãos e agentes públicos. Então, temos uma administração centralizada, uma administração direta. Há uma centralização. Mas para a União conseguir prestar esse serviço de forma direta, ela criou órgãos. E essa criação de órgãos públicos ocorre pelo fenômeno da desconcentração. Então, o fenômeno que cria órgãos públicos é o fenômeno da desconcentração. Esse C aqui, você pode imaginar a palavra criação e O de órgão, criação de órgãos. Então, a gente cria órgãos públicos pelo fenômeno da desconcentração. É a mesma coisa da gente. Por exemplo, nós, seres humanos, nós temos personalidade jurídica. Ainda, a União é uma entidade federada. Ela tem personalidade jurídica. Ela é uma pessoa jurídica de direito público, não é isso? Os órgãos públicos não têm personalidade jurídica. Igual a gente, nós, seres humanos, temos personalidade jurídica. Nós somos pessoas jurídicas? Não, né? Nós somos pessoas naturais, que também muitos chamam de pessoas físicas, não é isso? Mas dentro da gente há órgãos, né? Temos o coração, o fígado, o baço, vários órgãos. Por que temos órgãos? Porque para um único órgão não conseguiria desempenhar todas as funções. Precisamos do coração, precisamos do fígado, precisamos do pulmão e assim sucessivamente. Por quê? Para que os serviços sejam melhores, sejam prestados de forma eficiente, né? Imagine um único órgão desempenhando tudo isso. Não seria legal, porque a gente não teria uma qualificação. Então, vamos criar órgãos, porque esse Ministério aqui da Saúde vai cuidar só da saúde, aqui do meio ambiente vai cuidar só do meio ambiente, da Previdência vai cuidar da Previdência e assim sucessivamente. Igual a gente temos, por exemplo, o coração com uma função, o pâncreas com uma função, o fígado com outra função e assim sucessivamente, porque um único órgão encarregado de tudo seria difícil. Então, se eu tenho personalidade jurídica, o meu órgão não tem personalidade jurídica. Por exemplo, quem tem personalidade jurídica é a pessoa, o todo. Vamos supor que minha mão, eu sei que a mão não é um órgão, mas vamos supor que minha mão que eu dê um murro, que meu braço vá lá e dê um murro em alguém. Essa pessoa, quando for entrar com uma ação judicial por lesão corporal, por exemplo, contra mim, ela não vai ajuizar uma ação perante a minha mão, contra a minha mão. Ela vai ingressar com uma ação contra mim, contra a minha pessoa, quem tem personalidade jurídica. Porque ter personalidade jurídica é ter direitos, a possibilidade de adquirir, de ter direitos e também de contrair obrigações, deveres. Então, quem será responsável não é minha mão que vai responder por lesão corporal, e sim eu que vou responder, porque eu que tenho personalidade jurídica. A mesma coisa é a União. Vamos supor que a viatura da Polícia Rodoviária Federal atinge uma pessoa que está transitando ali na calçada. Aí vamos supor que essa pessoa vai ajuizar uma ação pedindo danos morais e vai processar por conta desse acidente, né? Vai pedir danos morais, danos materiais, danos estéticos e tal.
ela vai ingressar com ação contra a Polícia Rodoviária Federal? Não, porque a Polícia Rodoviária Federal é como minha mão. Ela não tem personalidade jurídica. Por quê? Porque ela é um órgão público. Ela está vinculada a um ministério que está vinculado à Presidência da República. Então, por exemplo, a viatura da Polícia Militar daqui da Bahia vai lá e atinge uma pessoa que estava transitando ali na calçada. A pessoa vai ingressar com ação contra a Polícia Militar? Não, ela vai ingressar a ação contra a administração direta, que no exemplo da PM vai ser o Estado da Bahia. Então, o Estado da Bahia que vai ser responsabilizada. Por quê? Porque a Polícia Militar é um órgão que integra o Estado da Bahia. E quando o Estado da Bahia está prestando um serviço diretamente, ela está fazendo isso de forma centralizada, de forma direta. Então, quando há o serviço de forma centralizada, de forma direta, existe a hierarquia e subordinação. Então, na desconcentração, que é a criação de órgãos dentro de uma pessoa jurídica, né? Vamos ter hierarquia, vamos ter subordinação. Então, que fique claro que nessa situação aqui vai existir hierarquia, vai existir subordinação. Por exemplo, se ninguém mandasse em ninguém aqui, isso aqui iria virar uma bagunça. Então, dentro de uma pessoa jurídica, vai ser criado órgãos públicos e aqui vai ser o fenômeno da desconcentração, que vai existir hierarquia, vai existir subordinação. Vamos supor aqui que a administração direta, a União, Estados, Distrito Federal e municípios, que são pessoas jurídicas, não resolva prestar esse serviço. Vamos lá, a Constituição foi lá e deu determinada atividade, determinada função para a União. A União diz, olha, eu estou cheia de serviço aqui e eu não vou prestar esse serviço de forma direta. Eu não vou criar um órgão público para ficar responsável por esse serviço. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou descentralizar. Eu vou pegar essa atividade que foi me dada e vou passar para outra pessoa. Que fenômeno é esse? Descentralização. Quando a administração direta passa uma atividade para outra pessoa, seja uma pessoa física ou seja para uma pessoa jurídica ou para uma pessoa física, estamos diante do fenômeno da descentralização e não da desconcentração, porque veja que aqui eu não estou criando um órgão para exercer aquela atividade, eu simplesmente estou passando para outra pessoa. E nessa situação aqui, há hierarquia? Não. Na descentralização, não há subordinação. O que existe é vinculação. Não existe hierarquia entre pessoas diferentes, tá bom? O que pode existir é isso aqui, ó. Ai, meu Deus, é porque eu tô olhando pela câmera aqui. O que pode existir é isso aqui, ó, vinculação. Mas jamais pode existir subordinação na descentralização. Subordinação existe na desconcentração, que é a criação de órgãos. Então, veja que aqui o que existe é vinculação, é controle finalístico. A prova, ela pode cobrar essas duas palavras. Existe subordinação na descentralização? Não. Existe vinculação, existe controle finalístico. A administração direta passou uma atividade para outra pessoa. Ela pode controlar fazendo o que? A fiscalização, para ver se essa pessoa daqui está cumprindo a finalidade para a qual ela foi atribuída de exercer aquela atividade. Então, existe controle finalístico e existe vinculação, tá bom?